Bom dia, minhas queridas, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos nós esta manhã, que Deus nos abençoe, nos guarde. Quero dizer a você, irmãos, agradecer a Deus por ter até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido, me fortalecido para deixar a palavra dele para vocês. Quero dizer a você que o laço foi quebrado e nossa alma escapou. O Senhor manda dizer para você, o laço foi quebrado e nós escapamos. O inimigo ele pode armar laço contra a tua vida, mas eu quero dizer a você, irmãos, que Deus já desmanchou o laço, Deus desmanchou todo feitiço feito contra a tua vida. A Bíblia diz no Salmo 20, uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiamos no poder de Deus. Que a nossa confiança, irmãos, venha ser em Deus, que você venha saber que o teu Deus é acima de todas as coisas. O poder de Deus é infinito. A graça deles se renova cada manhã na nossa vida. Cada manhã a graça de Deus se renova para nos fortalecer na presença daquele que busca ao Senhor. O Senhor diz na sua palavra que Ele tem tesouros escondidos para aqueles que o buscam. Amém? Tem uma palavra que veio diretamente do céu para a tua vida esta manhã. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A palavra que eu tenho para você hoje se encontra em Êxodo 14, versículo 15, que fala sobre a passagem pelo meio do mar. Disse assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor para você hoje, minha amada. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Então, Moisés, quando viu que a tropa de Faraó vinha atrás do povo, que os egípcios vinham atrás, Moisés se levantou, clamou a Deus. E Deus disse a Moisés: por que tu clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Toma uma atitude. Deus estava dizendo para Moisés, para que Moisés viesse tomar uma atitude. O que é que tu tem na mão, Moisés? Coloca aí esse cajado e divide o mar para o povo passar. Então, o que Deus cobrou de Moisés, quando Moisés estava clamando a Deus, ele clamou para que Moisés viesse se levantar e viesse tomar uma atitude. Muitas vezes é isso que nós precisamos. Não orar e agir. Orar e tomar uma atitude e agir. Nós oramos, temos que orar e pedir orientação a Deus, Como Moisés clamou a Deus, e ele disse: por que clamas a mim? Diz ao povo que marchem. Então, levanta o teu bordão. Então, Deus deu uma orientação a Moisés. Moisés clamou e Deus disse: por que tu clamas? Tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide. Então, quando Moisés clamou a Deus, Deus deu uma orientação para Moisés. Deu uma instrução do que Moisés poderia fazer.
e abre o mar vermelho para que esse povo passe em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e entre nele serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleanos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então Deus disse para Moisés disse para o povo: esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão tornar a ver. Porque Deus tinha o propósito no coração de destruir aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus. Muitos anos Faraó vivia, oprimindo o povo escolhido, o povo de Deus. Então Deus tinha um propósito de destruir o inimigo do povo de Deus. Diz a palavra do Senhor: então o anjo de Deus que ia diante do exército, um anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, entre eles e Faraó. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles que vinham atrás, para o povo do Egito. E para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Os egípcios não podiam aproximar-se do povo de Israel porque tinha escuridão. A nuvem fazia com que ficasse escuro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Grande milagre aqui que Deus fez. Você vê, irmãos, que nós só temos que buscar o Senhor, porque o Senhor protege os seus. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo das ciladas. Foca em Jesus Cristo, foca naquele que te livrou, foca naquele que pode te livrar das mãos do inimigo. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram quase muro à sua direita e à sua esquerda. Então Deus abriu um caminho para o povo no mar passar no meio do mar. E os egípcios que os perseguiam entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó e seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe a roda dos carros e fez-lhes andar dificultadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles. Então o Senhor, ele mesmo pelejou, ele mesmo ali pelejava pelo povo de Israel, contra os inimigos de Israel, a ponto de os cavalos ficar emperrados, as rodas se quebrar, e para que eles não chegassem onde estava o povo. Os egípcios, eles perecem no mar. Disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Deus destruiu ali os inimigos que estavam perseguindo o povo de Deus. Irmãos, a gente vê aqui nessa passagem a grande proteção de Deus a favor de seu povo. Deus colocava, irmão, um anjo para ir na frente,
uma coluna de nuvem na frente, uma coluna de fogo atrás deles para alumiar, para clarear onde eles passavam. Até esse mesmo amor que Deus tinha aqui pelo povo, Ele tem hoje por aqueles que o buscam. Ele tem hoje por aqueles que são separados por Ele. O Senhor cuida de nós, irmãos. Até quando nós dormimos, o Senhor está ali, está cuidando. Muita gente, a gente tem botado nosso foco nas coisas, nos problemas, e não busca primeiro a Deus. Isso é um defeito de todos nós. Não buscar primeiramente o reino dos céus. Dar mais valor às coisas, os entretimentos. O Senhor diz que buscais primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vós serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Eu vi essa passagem aqui desde ontem que Deus me falou no coração para falar da proteção dele que ele tem com o seu povo. E também falar como Moisés, né? Moisés, o povo clamava a Moisés, Moisés clamava a Deus. E Deus disse, Moisés, toma uma atitude. Pega teu cajado e toca no mar. Muitas vezes nós precisamos fazer como Moisés, nos levantar e tomar uma atitude. Se você não está orando, não está buscando, comece a buscar, comece a jejuar pela sua casa, pela sua família, pela vida dos seus filhos. Tome uma atitude como tomou Moisés para que abrisse o mar vermelho, para que esse povo viesse passar em terra seca. Amém, irmãos? Essa palavra que eu tenho para teu coração esta manhã. Pai amado, vou orar por nós, né? Por vocês e por mim também. Apesar que eu já orei, irmãos. Eu estou até mais atrasada hoje, porque eu estava orando pela vida de vocês, clamando a Deus pela vida de vocês e pela minha família. Porque nós todas as manhãs temos que orar, toda manhã e colocar. Nós sabemos que Deus cuida de nós, mas temos que estar ali pedindo a Deus todo dia de manhã sua presença, fazer como fez Davi, pedir a Deus para que não afaste o Espírito Santo de nós. Então hoje eu estou atrasada porque eu estava orando, minha irmã. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, saiba, minhas irmãs, que eu estou sempre clamando a Deus pela vida de vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo, entrego a vida de todos os irmãos inscritos deste canal nas suas mãos. Aqueles que ainda vão se inscrever, meu Pai, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus Cristo, entre nessa corrente de oração, meu irmão. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar todos inscritos deste canal, o Senhor venha responder as orações. Pai, em nome de Jesus, liberta dos vícios. Aqueles que estão querendo se libertar dos vícios, que o Senhor venha dar força, meu Pai, que o Senhor venha libertar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro também esta manhã. Todos aqueles que estão com depressão, angustiados, Jesus amado, tira a tristeza do coração, Pai. Tira a angústia, tira a tristeza, tira da mente, do coração, essa vontade de morrer, essa dor profunda no peito, Pai. Senhor, venha curar aqueles que estão com depressão, meu Senhor da glória. Age com poder da glória na vida de todos os inscritos deste canal. Restaura as famílias, meu Pai. Traz aqueles que estão longe para perto, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, responde os pedidos de oração de teu povo. Abre porta de emprego, abre novas oportunidades para teu povo, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Abre umas novas oportunidades, Pai. Aqueles que estão com causa na justiça, que o Senhor venha dar vitória, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus.
Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Eu peço também ao Senhor, esta manhã, o Senhor venha destravar, Pai. Destrava tudo que está travado na vida dos meus irmãos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que aqueles que estão travados, sem força para orar, que o Senhor venha dar força. Que eles venham se levantar e venham tomar uma atitude. Que o Senhor venha renovar, venha fortalecer aqueles que estão fracos na fé, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, saiba que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode libertar dos vícios. Em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra esta manhã para teu coração, meu querido irmão e minha querida irmã. Creio que Deus falou contigo esta manhã. Escreva, minha irmã, nesse pedido de oração, nessa corrente de oração. Eu peço a você, querida irmã e querido irmão que assiste esses vídeos, dê seu like, compartilhe para outras pessoas esta oração. Amém?